Bom dia, gente. A nossa aula de hoje é a aula número 11, é a aula teórica número 11. A gente tem várias outras práticas aí. E ela continua a nossa aula da semana passada, tá? Então a gente vai continuar falando de minimização de funções booleanas, tá? Na aula passada a gente viu definições de min termo e max termo, né? E aí a gente falou sobre soma de produtos e produto de somas, tá? Então, nossa aula de hoje vai um pouco nesse sentido, mas vai também na parte de otimização, tá? Então, a gente vai tentar reduzir funções booleanas de maneira ótima, tá? Então, para isso, a gente vai falar inicialmente sobre mapa de Carnot, tá? E depois a gente vai falar sobre o método de Quine-McCluskey, tá? Mas boa parte da aula foca mesmo em mapa de Carnot, tá? Então, o que é um mapa de Carnot? Tá? Na aula passada, vocês lembram, né? Então, se eu pegar uma função aqui, x, as minhas variáveis x e y, né? Eu consigo desenhar uma tabela verdade de 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, né? E aí a gente viu na aula passada que esse aqui era o nosso min termo 0, min termo 1, min termo 2, min termo 3, né? Então, o que a gente vai fazer aqui para a nossa função f, né, de x, tá? Então, o que a gente vai fazer é reorganizar a tabela como um todo e os mintermos, tá? Ao invés de, numa tabela, né, de uma dimensão aqui, que a gente só tem um termo embaixo do outro, tá? Num mapa 2D, tá? Então, o que a gente tem aqui é uma passagem da tabela para este mapa, tá? Então, a gente coloca o x num dos eixos, tá? No nosso caso aqui, o x está no eixo y e o y no eixo x, né? Ou seja, o y, cada valor numa coluna e o x numa linha, né? Para facilitar e não confundir tanto. Então, o que a gente tem aqui, tá? Quando o x for zero e o y for zero, nós temos o min termo zero, né? Quando o x for zero e o y for 1, tá? Nós temos o min termo 1, tá? Porque nós estamos falando deste cara aqui, então o x é zero e o y é 1, tá? Então, a gente só está traduzindo a tabela verdade neste mapa aqui da esquerda, tá certo? Então, vocês podem ver que com um mapa de 2 por 2, tá, eu consigo desenhar uma tabela de duas variáveis, né? Basicamente, a gente multiplica os valores um pelo outro, tá? Então, 2 por 1 aqui, né? 2 por 2 aqui no nosso caso. Então, dada essa tradução aí para o mapa, tá, gente? O que a gente pode fazer é começar a desenhar a nossa função f. Tá? Então, aqui embaixo nós temos um exemplo em que a gente usa os mintermos 1, 2 e 3. Tá? Então, na nossa tabela verdade, nós teríamos, né, os mintermos 1, 2 e 3, então nós teríamos 0, 1, 1 e 1. Certo, gente? Porque nós temos aqui, né, o min termo 0 não está nessa soma de produtos, né? Então, só está o 1, o 2 e o 3. Tá? E a gente sabe também, né, que o min termo 1 é representado por x negado y, né? O min termo 2 é x e y negado, e aqui nós temos x e y. Né? Então, a gente poderia simplesmente fazer a soma desses três produtos, né? E nós temos aqui o nosso f. Tá? Isso tudo a gente viu da aula passada, né? Soma de mintermos e soma de produtos. Tá? Traduzindo isso aqui para a nossa tabela, o que nós temos é a mesma estrutura, né? X variando nas linhas, né? 0 e 1, y nas colunas. Tá? A diferença é que o valor do min termo 0 é 0, o valor do min termo 1 é 1, o valor do min termo 2 e o valor do min termo 3. Tá, gente? Então, até aqui só o que a gente está fazendo é traduzindo uma tabela verdade para um mapa, certo?
E aí a nossa função, como vocês podem ver aqui, né, é a mesma função que a gente tem aqui embaixo, certo? Então agora sim, ó, olhando para essa função, certo? O que a gente pode fazer? Tá? Em primeiro lugar, a gente pode colocar esse x em evidência, tá? Aí voltando lá para a aula da primeira área ainda, né, que a gente estava discutindo distributividade, esse tipo de coisa. Né? Então, o que nós temos aqui, a gente consegue colocar o x em evidência e a gente multiplica y mais y, né? Distribuindo, né, esses dois x que tem aqui, tá? E aí sobra o y e o y, tá? E a gente viu lá no passado que não y é igual a 1, né? E x vezes 1 é igual a x, correto? Então, juntos, esses termos são iguais a x, né? E aí a gente pega o segundo termo, que é mais não x, y, tá? E o que a gente pode fazer é distribuir esse x, né? Então, nós teríamos aqui x mais não x, certo? Que multiplica x mais y, né? Porque a gente está distribuindo o x, tá? E aí, de novo, x mais não x é igual a 1, certo? Que vezes x mais y, né? Esse 1 vai embora e o nosso resultado final é x mais y, tá? Então a gente conseguiu otimizar essa f na mão, correto? Baseado em tudo que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, à mão a gente consegue otimizar isso aqui, mas como vocês podem ver, dá um certo trabalho essa otimização, tá? Então, qual que é a ideia do mapa de Carnot? Tá? A ideia do mapa de Carnot é que nessa representação aqui, nesse mapa, a gente consiga inferir essas otimizações que vão acontecer, tá? Então, a gente vai tentar fazer de maneira um pouco mais fácil essas otimizações, tá bem? Então, agora nos próximos slides, a gente vai discutir um pouquinho a estrutura dessa tabela. Tá? Nós tínhamos aqui no Minterm 1, deixa eu trocar para 1, Minterm 3 estava 1, Minterm 2 estava 1, né? E a gente tinha aqui um 0, correto? Então, em primeiro lugar, aqui nós temos a otimização do slide anterior, né? O valor inteiro, certo? Extraído soma de produtos direto da tabela. Aqui a gente pega o x em evidência, tá? Aqui a gente distribui o x de novo e esse aqui é o nosso valor final, tá certo? Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Olhando para esta tabela aqui, tá? O que acontece deixa eu pegar esses primeiros dois termos aqui, tá? Então eu vou pegar o termo x não y e o xy, tá? O que nós temos aqui é um x não y mais xy, tá? Então, se eu traduzisse aqui para zeros e uns, né, a gente teria 1 e 0 mais 1 e 1, né, fazendo um link aqui com os mintermos, certo, gente? Ou seja, uma variação do y, essa variação do y, deixando um valor em evidência, tá? Em outras palavras, significa que eu consigo cortar fora este y, né? Porque a gente pode resumir isso aqui num x que multiplica y mais y, né? E como a gente viu do passado, isso aqui vai para 1, né? E x com 1 é igual a x, certo? Ou seja, quando eu tenho dois termos, tá, com uma variação apenas, com a variação de apenas um valor, no caso aqui não y e y, tá? O termo que varia eu posso cortar fora, tá? E o mesmo se aplica se eu tivesse, por exemplo, x
z, né? E aqui um x, z, né? Porque nesse caso eu coloco o x e o z em evidência, então eu teria xz, né? Que multiplica y mais y, certo? Y, e esse cara seria cortado também, tá? Então, em outras palavras, gente, quando eu tenho dois termos, tá, em que apenas uma variável varia, certo? Essa uma variável eu posso otimizar, tá? Ou posso reduzir, eu posso tirar ela fora, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse termo aqui, tá, é o mintermo, né, 1, 0, que é o mintermo 2, né? E este cara que a gente pegou aqui é o mintermo 1, 1, que em outras palavras é o mintermo 3. Tá, gente? Então a gente tem o mintermo 2 e o mintermo 3. Tá? E onde é que estão esses mintermos olhando para essa tabela? Né? O mintermo 2 está aqui e o mintermo 3 está aqui. Tá? Como é que a gente vê isso? Tá? Vocês podem ver que o x, que é o mintermo 1, está fixo. Né? Então o x está fixo e o y, que aqui está em 0 e aqui está em 1, está variando, né, de 0 para 1. Tá? Então, a combinação dos mintermos 2 e 3, que claramente nos permite uma otimização, né, é a junção desses dois mintermos 2 e 3. Tá? Então, ao juntar os mintermos 2 e o 3, eu claramente consigo fazer uma otimização por causa da variação de y. Né? Agora, se eu pegar uma outra cor aqui, tá? Nós temos assim, ó, se a gente olhar para este termo aqui, né, que quem é? É o nosso mintermo 0, 1, né? Então é o nosso mintermo 1, né? E a gente olhar para o mintermo 3, tá? A gente tem a mesma situação, né? Se eu colocar aqui em cima, tá? Nós temos não x e y como sendo o mintermo 1, mais x, y, né? Então, o que acontece nesse caso é que a gente consegue colocar o y em evidência e fazer não x mais x, que vai para 1, né? E, portanto, é reduzido para apenas y. Tá? Então, mais uma vez aqui nós temos uma variável estável, tá? No nosso caso aqui é o y em 1, tá? E a gente tem uma variação do segundo literal. Né? Então, se a gente olhar o mintermo 1, né, daqui de cima e o 3 daqui de baixo, né, a gente vai ver que aqui está o 1, tá? E se a gente juntar esses dois caras, a gente também consegue reduzir um literal. Tá certo, pessoal? Então, se a gente conseguir generalizar isso, tá? Deixa eu só continuar aqui mais um pouquinho. O que a gente tem é o seguinte, ó, pessoal. Quando a gente olha para esse mapa de Carnot, tá? O que a gente tem é o seguinte, ó. Do mintermo 2 para o 3, deixa eu só mudar a cor. Do mintermo 2 para o 3, né? O x está fixo e o y varia, né? Então, nós temos aqui não y para y, certo? E o mesmo se aplica quando eu tenho meu x igual a 0 e vario para cá, né? Então, quando a gente tem x igual a 0 e o y variando de y para y, né? A gente consegue também fazer uma otimização, né? Reduzindo y, tá, gente? Então, em outras palavras, o que o mapa de Carnot faz é o seguinte: mintermos adjacentes, tá, podem sempre ser otimizados. Tá? E se a gente olhar no outro sentido, tá, o que nós temos é a mesma relação, tá, entre linhas diferentes. Tá? Se vocês pegarem o mintermo 1 e o 3, vocês podem ver que o y está fixo. Né? Nós temos y, né, ou igual a 1, tá? E aqui nós temos um não x para x. Tá? Então, quando a gente pega o 1 e o 3, o que a gente consegue é fazer uma otimização,
em x, né? Ou seja, o y se mantém e a gente otimiza o valor de x, tá? Então, se vocês olharem o que o mapa de Carnot faz, é evidenciar quem é vizinho de quem, né? Seja vizinho na horizontal, seja vizinho na vertical, tá? E vizinhos vão poder ser otimizados, tá? Então, o que a gente tem aqui no próximo slide, tá, é uma expansão para 3 variáveis. Tá? Então, agora a gente tem x, y e z. Tá? Então, a gente continua com 2 linhas, né, 1, 2 linhas, tá? Só que a partir de agora a gente tem 4 colunas. Tá? Por quê? Porque a gente tem 3 literais, né, 3 variáveis. Tá bom? Então, com 3 variáveis, o que acontece é que a gente vai ter 2 na 3 min termos. Tá? Então, o que a gente pode ver é o seguinte, ó, a gente tem aqui o M0, a gente tem o M1 e aí M3. Tá? Então, vocês podem ver que a gente vai de 1 para 3 e aí a gente volta para 2. Tá? Por que isso acontece? Tá? Isso acontece pelo seguinte, ó, gente, se a gente olhar do M0 para o M1, nós temos a variação de uma variável apenas, né? O 0 se mantém e o 1 varia, tá? Agora, do 1 para o 2, tá? Deixa eu colocar em evidência, a gente tem um 0, 1 e a gente vai para 1, 0, né? Então, reparem que os 2 bits variam, certo? E a gente não quer uma variação de 2 bits, tá? Pelo seguinte, se a gente pegar y e z aqui, tá? Nós teríamos y negado, z, né? Porque 0 e 1, mais y normal e z negado, né? Y e z negado. Neste caso, a gente tem 2 literais variando, tá? E, portanto, a gente não consegue colocar ninguém em evidência, a gente não consegue reduzir ninguém, tá? Então, não nos serve fazer 2 variações ao mesmo tempo, tá certo? Agora, de 0, 1 para 1, 1, o que a gente tem é o 1 se mantém, né? E este primeiro 1 varia do 0, tá? Então, do min termo 1 para o 3, a gente tem a variação de um único bit, né? E o mesmo acontece do 3 para o 2. Né? A gente mantém o primeiro valor em 1, tá? E o segundo varia. Tá? Não só isso, mas outra coisa interessante, deixa eu pegar uma outra cor aqui, é o seguinte, ó, do 2 para o 0, a gente tem o primeiro 1 variando, né? Mas esse 0 está estável. Tá? Então, o que acontece é que a mesma relação que a gente tem entre o 1 e o 0, e entre o 1 e o 3, e entre o 3 e o 2, a gente vai ter entre o 2 e o 0. Entenderam? Tá, gente? Então, apesar de parecer que a tabela termina aqui, ela não termina. Tá? Aqui a gente ainda poderia colocar o M0, tá? De novo aqui do lado. Tá? Então, essa tabela, digamos, ela não é uma tabela, é um círculo, é uma banda aí. Tá certo? E a relação do 0 para o 1 se mantém, né, gente? Então, por exemplo, aqui com YZ fixos, a gente tem uma variação aqui de maneira vertical, né? Com 0 e 1 fixo, a gente tem uma variação aqui, correto? E com o 1 fixos, a gente tem uma variação de 3 para 7, com um 0 fixo, a mesma variação para cá, tá certo? Então, é importante ver que a gente tem que trocar o M3 pelo M2, pelo menos se a gente olhasse para o 0, 1, 2 e 3. Tá? Então, reparem que aquela tabela verdade não é simplesmente traduzida direto para o mapa de Carnot. Né? A gente tem que adaptar para fazer essas variações. Tá certo? Ok. Então, aqui a gente tem mais um exemplo. Tá? Então, mostrando para vocês, lá do exemplo anterior, né, o M5 e o M7, deixa eu voltar um slide, o M5 e o M7 estão aqui embaixo, né? Então eles claramente podem ser otimizados. Tá? E só repetindo, por que o M5 e o M7 podem ser otimizados?
porque a variável x está estável em 1, né? E a gente sabe que a variação de um vizinho para o outro é de apenas 1 bit, né? Então, esse 1 bit, a gente consegue isolar ele e reduzir ele, certo? Então, nós temos aqui a vizinhança das bordas, né? Então, lembrando para vocês, o 0 está aqui e o min termo 2 está aqui, né? Então, eles dão esta volta, tá? Os dois são, tem a variação de um único bit, tá? E o 4 está aqui e o 6 está aqui, e a gente tem essa variação também de 1 bit, tá certo? Então, aqui tem mais um exemplo de redução do M5 do M7, tá? E a gente tem aqui um exemplo de simplificação de uma outra tabela, tá? Em que quais são os mintermos que são utilizados? 2, 3, 4, 5. Tá? Então, é a soma desses mintermos. A gente poderia desenhar a tabela aqui também de x, y e z, né? E a gente veria aqui que o mintermo 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6 e o 7. Tá? Então, a gente quer esses 4 caras aqui, né? Que são os mintermos 2, 3, 4, 5. Tá certo? E a gente pode traduzir essa tabela verdade, né? Para este mapa de Carnot. Tá? Então, aqui, só lembrando vocês, nós temos aqui o mintermo 0, o mintermo 1, esse é o mintermo 3, esse é o mintermo 2, né? Aí depois a gente vem para o mintermo 4, 5, aqui a gente pula, né? Então é o mintermo 7, de novo, tá? Porque vai de 1 para 3 e de 5 para 7, e aqui o mintermo 6. Tá? Lembrando, por que esse é o mintermo 7? Né? Porque a gente tem x igual a 1, y e z iguais a 1. Tá? Então essas duas colunas, tá? Estão trocadas, tá bem? Para a gente poder colocar a tabela verdade em maneira de mapa de Carnot. Tá? Então, o que acontece aqui, gente? Uma vez que a gente desenha o nosso mapa de Carnot, qual é o próximo passo? Tá? Em primeiro lugar, a gente sabe que a nossa f, né, é a soma dos mintermos 2, 3, 4 e 5, certo? Então, a f tem que considerar todos os mintermos 2, 3, 4 e 5, que aqui estão representados por 1, né? Então, a gente é obrigado a incluir na nossa f, tá, todos estes 4 mintermos. Tá? A diferença é que a gente pode otimizar e agrupar eles. Tá? Então, vamos pegar esses dois primeiros aqui. Tá? O mintermo 2, que é esse aqui, e o mintermo 3. Tá? A gente pode ver que o x está fixo em 0. Tá? Então, a gente sabe que, como o x não está variando, tá, o x vai se manter em 0. Tá? Então, a junção desses dois mintermos aqui vai ter x em 0, ou x negado. Tá? Deixa eu puxar assim. Agora, o y e o z. Tá? Vocês podem ver aqui que o y está fixo em 1. Né? Então, o nosso y passa para o valor final também. E como o z é o cara que está variando, o z é otimizado. Tá? E deixa eu mostrar mais uma vez para vocês. Por quê? Porque a gente teria x, y, né? Tanto no mintermo 3 e no 2. Tá? Então aqui a gente também tem x e y. Tá? E o que diferencia é que o mintermo 3 tem z e o mintermo 2 tem não z. Né, gente? Não z. Tá? Então, a gente consegue colocar em evidência não x, y, né? E aí, isso aqui vai multiplicar um z mais z negado, que é a variação. Esse cara vai para 1 e morre, né? E, consequentemente, a otimização desses dois mintermos, né, vai ser não x e y, tá? Quando a gente olhar agora para o mintermo 4 e o 5, vocês podem ver que o x está estável em 1, né? Então, a gente sabe que este cara vai ser x, tá? E quem está variando? O y está estável em 0, né? Então, o y também passa para o valor final. Tá?
E só para confirmar, né, a gente pode ver que quem está variando é o z, né, que vai de 0 para 1, e, portanto, o z também vai ser otimizado aqui. Tá? Então, essa otimização vai ser x não y, e este cara aqui vai ser não x e y. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é somar esses dois termos. Tá? Então, o nosso resultado final vai ser f é igual a não x y mais x não y. Tá? Que é o que vocês podem ver aqui no resultado do slide. Tá certo, gente? Então, assim, ó, em teoria, essa é a ideia do Carnot. Tá certo? É a gente procurar pares de mintermos no mapa de Carnot, tá? E a partir destes pares, tá, a gente conseguir buscar o termo que representa eles. Tá? E aí o que a gente vai fazer é somar cada um desses termos. Tá? Em teoria, é isso. Tá? Então vamos dar mais uma complicada agora. Eis aqui, para começo de conversa, tá? O que nós temos é um par aqui em cima, tá? E a gente pode extrair esse par com certa facilidade, né? Esse nosso par o x está variando, né? Então isso aqui é yz, porque o y e o z estão fixos em 1, né, gente? E a gente tem aqui um par mais diferentão, né? Que é o quê? O x está fixo em 1, né? Então, deixa eu fazer assim, ó. Este cara aqui vai ser x fixo em 1, tá? E vocês podem ver que o y está variando, né? E o nosso z é igual a 0, né? Que é o z. Então, a gente tem não z, certo? Então, esta dupla aqui, né? É o nosso não xz. Tá? Então, a gente pode dizer que a nossa função é igual a yz mais x não z. Que é o que a gente tem aqui. Tá certo, gente? Então, deixa eu levantar a primeira questão aqui, tá? Que é a seguinte. A gente tinha um par aqui que a gente não usou, né? Tá? Por que a gente não usou este par? Né? Por que não está nem marcado este par aqui? Tá? Pelo seguinte, tá? Eu vou dar a resposta curta agora e a resposta mais longa daqui a pouco. Tá? Mas o motivo é o seguinte, ó. A nossa f tem que considerar os mintermos 3, 4, 6 e 7. Tá? E a gente considerou esses 4 mintermos com as duas duplas em vermelho. Tá? Então, apesar de ter mais uma dupla, essa dupla era redundante, né? Porque a gente já considerou todos os mintermos que a gente queria considerar, então a nossa função está pronta, ela não precisa considerar mais essa dupla verde, tá certo? Então, essa dupla se torna redundante e essa é a resposta rápida. Tá? Daqui a pouquinho eu explico a resposta um pouco mais longa, tá bem? A segunda pergunta que levanta é, neste segundo caso aqui, né, a gente tem aparentemente um quarteto, né? E aí eu pergunto para vocês, por que duplas? A gente pode fazer trios, por exemplo, né? A gente pode juntar M1, M3 e M2, a gente pode pegar 3 caras de uma vez só, tá? E a resposta curta é não, tá? E a resposta longa eu já vou dar para vocês, tá? Que é o seguinte, que é a ideia desse slide aqui que a gente está vendo, tá? Olhando para esses 4 mintermos que a gente tem aqui, né? Vamos pegar primeiro essa dupla, tá? E depois a gente pega esta dupla aqui, tá? Então a primeira dupla a gente está vendo aqui, certo? M2 e M3. Tá? A gente já fez a síntese, eu acho, da M2 e M3 anteriormente, tá? Mas vocês podem ver o quê? Que o x está fixo em 0, né? Então a gente tem não x, e o y está fixo em 1, né? Então a gente tem y, certo? Então, este cara aqui, este especificamente
vermelho vai ser não x, y, né? Já o verde, o que a gente tem dele é o quê? O x está fixo em 1, então a gente tem x, né? E aqui o y está fixo em 1, né? Então a gente tem y, certo? Então, em teoria, a gente pegaria esses dois caras e seriam igual a f. Tá? Só que, o que acontece? Se a gente olhar para esta dupla, né, e esta dupla aqui, a dupla como sendo uma coisa só, tá? Vocês podem ver que ela está estável, né, nesse eixo e variando no eixo para baixo. Tá? Então, em outras palavras, o que a gente tem, né? A gente tem que f vai ser igual, só repetindo, tá? Não x, y mais x, y. Tá? E o que acontece aqui é que nós temos um cara em evidência, né? Então, a gente pode dizer que isso aqui é igual a y que multiplica x mais não x, e a gente já viu que isso aqui vai para 1, então nosso resultado é y, tá? Então, o que acontece é o seguinte, ó, esta dupla M2 e M3, certo? Ela tem uma única variação para a dupla M6 e M7, né? Que é o Y, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, ó, além de combinar os mintermos em duplas, tá? A gente pode combinar as duplas de mintermos em duplas, tá certo? Então, o que acontece aqui no fim das contas é que a gente pode pegar este cara e juntar com este cara, formando um quarteto, né, de mintermos, certo? E para facilitar tudo isso, quando a gente pega um quarteto, quatro mintermos juntos, tá? O que a gente pode fazer é cortar todos os literais que variam, tá? Então, o x está variando de 0 para 1, então a gente corta o x fora, e o z está variando de 1 para 0, então o z a gente corta fora também, tá? Então, este quarteto aqui é igual a y, que é o único literal constante, né, que se mantém em 1. Tá certo, pessoal? Não é o único tipo de quarteto que existe, tá? Aqui aparece, por exemplo, um outro tipo de quarteto, tá? Então a gente junta este com este, então a gente pega esta dupla e junta com esta dupla, tá? E a gente vai dizer que este cara aqui o x está variando, né? Então o x não entra na conta e o z é o nosso estável, né? Então essa dupla de duplas de mintermos, tá, equivale a z negado, porque z é igual a zero, né? E x e y estão variando, tá certo, gente? Então esse cara aqui é não z, tá? Da mesma maneira, o que poderia acontecer, tá, é o seguinte: a gente poderia ter uma tabela verdade em que nós temos, por exemplo, 1, 1, 1 e 1, tá? E nesse caso, a nossa dupla de pares seria uma dupla, duas duplas, tá? E a junção dessas duplas seria este quarteto, tá? Que quarteto é esse? Tá? Vocês podem ver aqui que aqui está variando, 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 né? A nossa única estabilidade, né, é na linha, né? No caso aqui a gente teria, portanto, x, né? E como o x em 0 está estável, tá? Este cara aqui seria igual a não x, certo? Por outro lado, se a gente tivesse 1, 1, 1 e 1, né? O que a gente teria é um quarteto aqui embaixo, certo? Em que esse quarteto agora é igual a x, né? Porque o x é a única constante em 1, tá certo? E o interessante é, se todos os valores forem 1s, né? A gente pode combinar essa dupla de mintermos com esta dupla de mintermos, né? E nós teríamos uma dupla de mintermos. Então, a gente teria um octapar aqui, né? Um octatermo, certo?
Por quê? A gente teria que f é igual a não x, né? Ou seja, este cara aqui de cima, e a gente teria x, né? E a gente já viu várias vezes, né, que x com não x é igual a 1, né? Então nós teríamos que f é igual a 1. O que faz absolutamente todo o sentido, né, gente? Porque todos os mintermos são 1. Então f sempre vai ser igual a 1, tá certo? Aqui então tem um outro exemplo, tá? De uma outra função que tem os mintermos 1, 3, 4, 5 e 6, tá? Então a gente tem aqui os termos, lembrando para vocês, né, que a gente tem o 1, aqui a gente tem o 3, tá? Então tem o 1 e o 3. O 4 está aqui, né? Aqui a gente tem o 5, certo? E aqui a gente tem o 6. Tá? Quem que não aparece? Aqui a gente teria o 7, né? Mas lembrando, a gente pula aqui no 5 para o 6. Tá? E aqui a gente teria ainda o 2. Né? Mas lembrando, a gente pula aqui também, né? Porque a gente trocou as duas colunas. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Agora respondendo aquela primeira parte, a pergunta que eu fiz em alguns slides anteriores. Né? A gente tem aqui o caso no mintermo 5. Tá? O mintermo 5, tá? Ele nos apresenta duas opções ainda. A gente pode ligar o mintermo 5 com o mintermo 1, né? Mas a gente também pode ligar o mintermo 5 com o mintermo 4. Correto, gente? E aí a pergunta qual deles que está certo? Tá? Por que os outros não apresentam essa possibilidade? Porque o mintermo 3 só é coberto pelo rosa, né? O mintermo 6 só é coberto pelo vermelho, né, gente? Então, isso me mostra ser obrigatório o uso do par rosa e do par vermelho, né? Porque só eles cobrem o mintermo 3 e o 6. Então, obrigatoriamente, preciso, para compor a minha F, né, do... Não tem rosa aqui. Tá, mas do rosa e do mais o vermelho, certo? Agora a dúvida é, quem vai cobrir o 5? O azul ou o verde? Né? E a resposta nesse caso aqui é que tanto faz, tá? Mas apenas um deles é necessário, tá? Então aqui eu tenho mais azul, tá? E aí é que eu vou botar assim, chora, tá? Mas digamos assim, que a gente não precisa dos dois, tá? É só e unicamente o azul ou só e unicamente o verde. Tá? Porque a nossa F tem que cobrir todos os mintermos, né? E alguém tem que cobrir o mintermo 5. Tá? Então vamos discutir isso um pouquinho mais. Tá? Porém, antes, o que eu vou falar é de 4 variáveis. Tá? Agora que a gente já discutiu para 2 variáveis, para 3 variáveis, a gente vê 4 variáveis. Tá? Então, para 4 variáveis, assim como a gente tem que ter uma única variação por coluna, tá? A gente vai ter que ter uma única variação por linha. Tá? Então, reparem que a gente vai do 0, 1 para o 1, 1. Né? Então, o que vai acontecer é, a gente na coluna vai ter 1 para 3, a gente vai ter 5 para 7, tá? Mas aqui na linha, a gente vai ter um 4 para 12 e não 8. Né? A gente vai ter um 5 para 13 e não 9. A gente vai ter um 7 para 15 e não 11. Né? E um 6 para 14 e não 10. Tá? Então, o que acontece no fim das contas é que esta linha troca com a linha de baixo da mesma maneira que esta coluna troca com a coluna do lado. Tá certo? Então, tem que ter um pouquinho de cuidado com 4 variáveis. Tá? Mas, de resto, não muda nada. Né, gente? É só isso aí mesmo. Certo? Então, o que acontece aqui? Tá? Com 4 variáveis, o que a gente vai ver é, agora, um octeto, tá? Não vai significar que f é igual a 1, tá certo? Porque a gente tem 16 termos, né? Então, metade da tabela não significa que vai ser tudo igual a 1, tá, gente?
A gente também vai ter somas de provavelmente mais mintermos, tá? Então a gente tem um espaço aqui um pouquinho maior, tá? E a gente vai ver que agora se torna mais comum esses pares aqui que cruzam, né, a fronteira, certo? E ao cruzar a fronteira, né, a gente vai ter de forma um pouco mais comum conjuntos que dividem mintermos, né? Então vejam que esses mintermos, né, eles são compartilhados por mais de uma pessoa. Tá? Outra coisa que é interessante de se ver aqui, tá, que a gente tem um caso muito específico, tá, em que, deixa eu pegar aqui um vermelho para deixar bem, um azul para deixar bem claro, tá? O que a gente tem nós temos este mintermo, certo, fazendo um par com este mintermo. Né? Até aí tudo bem, né? Porque reparem, ele simplesmente dá essa volta aqui. Tá? Mas do outro lado, a gente também tem um par que faz um par aqui embaixo. Tá? Então, de novo, sem problema, porque ele dá a volta aqui. Né? Nós temos a variação do 0, 0 para 1, 0, então está tudo certo. Tá? Só que o que acontece este par, o par da direita, faz um par com o par da esquerda, certo? Então o que nós temos é um quarteto. A gente tem um quarteto que pega só as extremidades, né? E aí, o que é interessante ver é o seguinte, esse nosso quarteto, tá? Quem é esse quarteto? Nós temos se a gente pegar aqui, né, o A, certo? O A está fixo nesses dois, mas ele varia daqui para cá. Né? Então o A cai fora, certo? Já o B está estável em 0 e 0. Né? Então este quarteto aqui, tá? Ele vai ter o B negado na saída final, né? Porque o B está estável, como vocês podem ver aqui. Tá? E se a gente olhar para C e D, o C aqui está em 0 e aqui está em 1. Né? Então, nosso C também cai fora. Tá? Mas o D está estável em 0. Tá? Então, nós temos B negado, D negado. Tá, gente? Então, este cara aqui do canto, né, que aparece aqui, que é um quarteto único, é o quarteto não B, não D. Tá certo? Para que ele aparece aqui, né, na saída da nossa F. Tá? A gente ainda tem este quarteto, deixa eu dar uma apagadinha aqui para a gente ficar um pouco mais claro. A gente ainda tem o quarteto ali em vermelho. Né? Então, nesse quarteto em vermelho que dá a volta, nós temos o C fixo em 0, né? Porque o C está aqui e o C está aqui fixo. Então, todos os membros desse quarteto vermelho têm o C igual a 0. Né? Então, esse cara aqui vai ter o C negado. E o que mais? Aqui o A varia, né? Mas o B está fixo. Né? Então, para todos estes mintermos pertencentes a este quarteto, né? O B está negado. Tá? E aí, para fechar, nós pegamos este mintermo, este e este. Né? Falta pegar este mintermo aqui. Né? Que é o nosso mintermo, é o 6. Né? Tá? O mintermo 6 é o que falta. Tá? E para isso a gente tem um par com ele aqui em cima. Né? Aqui a gente não tem par, aqui a gente não tem par, aqui a gente não tem par. Tá? Então a gente só tem uma opção que é ir para cima. Né? E aí, nesse caso aqui, nosso mintermo, a gente tem quem? A gente tem, obviamente, a coluna está estável. Né? Então a gente vai ter CD negado, porque C igual a 1D igual a 0. E a nosso cara estável é o A negado, né? O A está em 0. Tá? Então, A negado. Tá? Que é igual a nossa F. Que é a nossa F, que é igual aqui. Certo? Então, prosseguindo. Para a gente fechar, então, gente, realmente a pergunta que eu abri algum tempo atrás, tá? Que é quais mintermos, quais pares usar para cada mintermo.
Então, o que a gente tem é o seguinte, ó. Cada par que nós temos aqui, tá? Ou cada quarteto, octavo e por aí vai, tá? A gente chama de um implicante primo. Tá? Então, em outras palavras, um implicante primo é um termo produto, certo? Obtido considerando-se o maior número possível de células adjacentes, né? Então, este cara aqui e este cara aqui, que fecha aqui do outro lado, é um implicante primo, né? Nós ainda temos mais alguns implicantes primos aí, né? Que estão marcados, a gente tem dois implicantes primos em rosa, a gente tem um implicante primo em vermelho e um implicante primo em azul. Tá? E a gente vai para a nossa segunda definição, que é um implicante primo essencial. Tá? O implicante primo essencial, tá, é aquele que só ele cobre um mintermo. Tá? Então, aqui neste caso, nós temos um mintermo de número 6, né? E o mintermo 6 só é coberto pelo implicante primo vermelho. Tá? Então, isso faz do implicante primo vermelho um implicante primo essencial. Tá? O mesmo acontece no mintermo 3, que é este cara aqui. Né? Por quê? O mintermo 3 só é coberto pelo implicante primo rosa aqui de cima, que agora está verde. Tá? O que faz com que esse implicante primo rosa se torne um implicante primo essencial. Tá? No sentido de que F obrigatoriamente vai ter que ter este implicante primo vermelho e este implicante primo rosa. Tá? Porque eles são os únicos que capturam um mintermo e o F tem que ter todos os mintermos. Tá certo? Como é que a gente acha implicantes primos? Né? A gente tem lá o isolado, né, e os com dois termos adjacentes. Tá? Então, como é que a gente obtém nossos implicantes primos essenciais? Né? A gente tem um algoritmo relativamente simples, tá, que diz o seguinte. A gente, número 1, obtém todos os implicantes primos. Tá? Então, a gente marca todo mundo que está no nosso Carnot. Tá? Então, a gente tem aqui um implicante primo com 4 mintermos. A gente tem em roxo aqui um segundo implicante primo também com 4 termos. E em terceiro, um terceiro implicante primo também com 4 termos. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é achar todos os implicantes primos. A gente junta os maiores grupos que a gente conseguir, a maior quantidade de duplas que a gente conseguir. Tá? Segundo, a gente descobre destes quais são os implicantes primos essenciais. Tá? Então, o que a gente tem? Deixa eu marcar aqui para vocês. Né? A gente tem o AB está aqui, né? O BD está aqui, que é essa volta, e o AD está aqui. Né? Então, o que a gente tem? Este é um mintermo, né, que só é coberto por BD, então isso faz com que BD seja essencial. Tá? Porque só BD pega este mintermo e casualmente só BD pega este mintermo também. Né? Outra coisa interessante, somente AD pega este mintermo e este mintermo. Tá certo? Então faz com que o AD também seja essencial, né? Porque somente o AD pega este mintermo, e BD é essencial porque só ele pega esses dois caras. Tá? E aí, fechado isso, a gente vê, a gente precisa do não AB para alguma coisa, e a gente vai ver que na verdade não, né? Porque o BD e o AD juntos, né, cobrem todos os mintermos do nosso mapa de Carnot, tá? O que mostra que o não AB não só não é essencial, como a gente também não precisa dele, certo? Então, tá, gente? Como é que a gente costuma fazer isso de maneira um pouco mais algorítmica, tá? Ou pelo menos mais que a gente consiga colocar no caderno isso, né? Então, o que a gente tem no algoritmo é o seguinte: a gente tem aqui a nossa tabela, o nosso mapa de Carnot, né? E aí o que a gente faz aqui, o primeiro passo é achar todos os implicantes primos. Tá? Então a gente tem o implicante primo verde, que está aqui em P1, a gente tem o laranja, que está aqui em P2, o vermelho
em P3, o P4, P5 e o P6. Tá? Então a gente primeiro, que nem o algoritmozinho, os 3 passos de antes mostram, a gente procura todos os implicantes primos, número 1. Número 2, a gente vê quais desses implicantes primos são implicantes primos essenciais. Né? Então a gente vê o seguinte, número 1, o verde claramente é essencial, né? Porque só ele pega o min termo zero, tá? Então o verde é essencial por causa de M0, certo? O laranja, só ele pega este min termo, que é o min termo 5, né? Então o laranja também é essencial por causa de M5. Depois a gente tem o vermelho, só o vermelho pega o min termo 12, tá? Então o vermelho também se torna essencial, tá? E depois quem que falta tem este min termo aqui, que é o último min termo essencial que a gente tem, né? Que é o M10, tá? Então ele faz do implicante primo preto também ser essencial por causa de M10, tá? O que que sobra? Em termos de implicantes primos essenciais, nenhum, tá? Agora, com os nossos implicantes primos, quem que a gente cobre, né? Então a gente pode dizer assim, ó, cobrimos o zero, nós cobrimos com o laranja esses 2 caras, com o vermelho a gente cobriu esses 2, e com o preto, que também era essencial, nós cobrimos esses 2. Né? Então, claramente, só falta a gente achar um implicante primo, né, para este min termo, que é o min termo 15, certo? Quais são as opções que nós temos? Nós temos o roxo e o amarelo, tá? Então, nesse caso, tanto o roxo quanto o amarelo nos serve, né? Para pegar o último min termo 15, tá certo? Essa tabela mostra esse procedimento, tá? Eu só vou refazer o procedimento e mostrar para vocês que a gente tem o seguinte, ó. Aqui então, o P1, né, que é o implicante primo verde, né, só não está em cores aqui, tá? Quem que ele cobre? Ele cobre o M0, que é esse cara, e só, né? Então, claramente, o P1, como a gente já viu antes, é essencial, porque só ele cobre o M0, estão vendo? Não tem mais ninguém que cobre o M0, né? Então, a gente, obviamente, vai querer o P1, né, porque ele cobre o M0. Tá? O P2 cobre o M5, e reparem, o M5 também é essencial, né? Então, a gente naturalmente vai querer o M5, tá, através do P2. Então, o P2 a gente também vai querer. O P2, além de nos dar um min termo 5, também nos dá um min termo 13, né? Porque o M13 vem de graça lá com o 5, porque o P2 é uma dupla, né? Enquanto que o verde é um único cara, certo? Então, ao pegar o P2, a gente também não precisa mais pegar nenhum M13, tá? Porque o M13 está resolvido, ele está dentro da nossa função. Já o P3, ele é essencial por causa do M12, né? Então, ao pegar o M12, a gente não precisa, né, pegar mais nenhum M12. E reparem que o M13 também veio de graça, certo? Ou ainda, ele está redundante no M13, né? Mas por causa do M12, a gente tem que pegar o P3 também. Então, o P3 vai para a conta. Tá? Se a gente olhar o P4 nos dá o M13, que a gente já tem, e nos dá o M15, que não é essencial. Né? Não é essencial porque o P5 também nos dá o M15. Tá? Então, de início, a gente não vai pegar o P4. Tá? Quando a gente olha para o P5 também não é essencial porque o M11 está coberto pelo P6, né? E o M15 está coberto pelo P4. Então a gente também não vai pegar ele de início porque ele não é essencial, né? Não é um implicante primo essencial. Já o P6, né, a gente pode ver que ele é essencial por causa do M10. Né? Ele é o único que pega o M10, tá certo? E de quebra, ele nos dá o M11. Então a gente não precisa mais do M11. Tá? O que ficou faltando é realmente o 15. Né? O M15 ainda não foi coberto por ninguém. Tá? Então tudo que a gente tem que fazer nesse caso é pegar um dos implicantes primos que cubra M15. Tá? E neste caso específico, tanto faz pegar o P4 ou o P5, como a gente viu aqui em cima, né? Tanto faz pegar o P4 ou o P5, tá certo?
Normalmente, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai querer o maior implicante primo, né? Aquele que tiver mais termos, né? Porque ele nos daria um termo menor, tá certo? Nesse caso, como o P4 e o P5 tem 3 termos cada um, é um termo de 3 literais, né? Então aqui tanto faz, tá certo? Então a gente pode pegar aí, por exemplo, o P4, tá certo? E quando a gente pega o P4, a gente pega este cara e deu, tá certo? Então, o que acontece, gente? Agora que a gente escolheu quais implicantes primos pegar, tá? A gente soma eles, tá? Que é como a gente termina o nosso Carnot, tá? Então, a nossa F vai ser P1, né? Que a gente tem ali, né? É A, B, C, D negado, todo negado, mais P2, tá? E P2 vai ser B, C, D, né? Mais P3, tá? Porque ele também é essencial, né? Então no P3 a gente tem mais A, B, C, mais o P6 lá embaixo que é essencial, né? Então mais A, B, C, mais, e agora a gente tem ou P4 ou P5, né? A gente decidiu aqui pegar o P4, tá? Então pegando o P4 a gente teria mais A, B e D. Tá, gente? E essa é a nossa função soma de produtos final otimizada, tá? Feita com Carnot, tá certo? E só para fechar essa parte do Carnot, eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Aqui nós temos um mintermo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, se a gente pegasse soma de produtos pura, né, nós teríamos a soma de 7 termos, cada um com 4 literais. Tá certo? Então, a gente poderia dizer que, pelo menos em literais, né, nós teríamos 7 termos vezes 4 literais, a gente teria aí 28 literais no nosso resultado. Né? E com a otimização, a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Né? Então, nós temos aqui 16 literais contra 28 literais se a gente pegar simplesmente a soma de produtos nada otimizada. Tá? Então, vocês podem ver que a gente conseguiu reduzir diversas literais. Tá certo? Então, assim, gente, essa primeira parte é mapa de Carnot, tá bem? Essa era a primeira parte da nossa aula. Tá? A segunda parte da nossa aula é Quine-McCluskey, tá? Que está mostrado aqui. E eu já vou falar de Quine-McCluskey. Tá? Eu só quero, assim, só para fechar o último ponto do mapa de Carnot, tá? Discutir uma coisa que a gente fala pouco aqui, que é os don't cares. Tá? Que é quando tem um valor na saída da função que a gente não se importa. Tá? Então, olhando rapidamente, tá? Para depois passar para McCluskey, nós temos o seguinte, ó, quando a gente tem saídas não especificadas, tá? Então, x é igual a 0 ou 1, tá? Não importa, é o que for melhor para vocês, tá? Basicamente, o que a função diz é o seguinte, ó, a função não se importa com esses valores, porque esses valores nunca devem acontecer, tá? Ou tu não se importa se eles acontecerem. Tá? Então, tu, designer, pode escolher se vai ser 0 ou 1. Tu, projetista, né, escolhe se vai ser 0 ou 1. Tá certo? Então, como é que a gente faz isso no Carnot? Tá? No Carnot, a gente coloca como x mesmo na tabela, certo? E se a gente puder fazer um grupo maior por causa de um don't care, a gente faz. Tá? Então, a gente diz, cara, esse x aqui na verdade é 1. Tá? Porque o 1 me serve, então é 1. Tá? E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó. Eu consigo fazer um grupo maior com esses dois x, tá? Então eu digo que eles é 1. Tá? Agora, esse 1 aqui, esse x é meio complicado, porque eu teria que fazer um implicante só para ele. Tá? Então, ao invés disso, ao invés de fazer um implicante só para ele, eu vou dizer que o valor dele, na verdade, é 0. E este cara é 0 e este cara é 0. Tá? E se eles forem 0, eu não preciso colocar eles na minha F. Tá certo?
então eu faço só esse aqui, tá bem? Então, agora voltando, fechado esse parênteses aí, tá? Aqui tem um exercício, então, tá? Para vocês juntarem os mintermos e afins, tá? Aqui tem tudo o exercício, então. Aqui, então, nós temos aqui um grupo, né? Nós temos aqui um segundo grupo, eu vou passar rapidinho, tá? Mas a minha sugestão, então, é que vocês pausem esse slide e tentem fazer aí no caderno esse Carnot, tá? E depois deem o play. Tá? Então, eu vou dar o play direto, tá? E a gente tem, nós temos que colocar todos os uns, né? Então a gente tem um aqui, e a gente tem esses outros dois uns. Tá? Então, na verdade, a gente está dizendo que esse x, na verdade, é zero, esse x é zero, esse x é zero, esse x é zero, e esse x é 1. Né? E com isso a gente consegue fazer dois grandes grupos, tá? E juntar todo mundo que a gente quer, certo? Agora sim, Quine-McCluskey. Tá? O que Quine-McCluskey faz? Quine-McCluskey generaliza Carnot. Tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai, ao invés de desenhar a tabela verdade através de um mapa 2D, tá? A gente vai para uma estrutura de dados um pouquinho diferente. Então nós temos esse exemplo, tá? Então isso aqui poderia ser, isso aqui é um mapa de Carnot, né? Mas poderia ser, por exemplo, uma tabela verdade, tá? E o que a gente vai fazer no Quine-McCluskey, e é assim, a gente, se vocês não entenderam Carnot, voltem ali no vídeo e deem mais uma olhada, tá? Porque o Quine-McCluskey é uma evolução do Carnot, por assim dizer. Tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos pegar todos estes mintermos, tá? Esses uns aqui, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos, mais o x, 8, 9, 10, tá? E a gente vai colocar eles todos aqui. Tá? Então nós temos 0, 4, 8, né? Enfim, tem 10 termos aqui. Tá? Então reparem que a gente volta de um mapa 2D para uma lista. Tá? Só que a nossa lista vai ser um pouquinho diferente. Tá? Pelo seguinte, nós vamos separar toda a nossa lista pela quantidade de uns. Tá? Então aqui nós temos 0 uns, tá? Então a gente tem um mintermo 0, né? A gente tem aqui uns, né? Então a gente tem o 4 e o 8. Tá? Aqui nós temos 2 uns, né? Então reparem, né? A quantidade de uns que formam um mintermo. Então a gente tem 5, 6, 9, 10. 3 uns e 4 uns, que é basicamente todos em um. Né, gente? A gente poderia ter até mais, tá? A gente poderia ter 5 variáveis, 6, 7, que a gente quisesse aqui, certo? Para o próximo passo, o que a gente vai fazer é ver entre dois grupos, tá? Quais que têm a variação de um único bit. Tá? Então, vocês podem ver que o mintermo 0 e o mintermo 4 têm uma única variação, né, neste bit, certo? Então, o que a gente vai fazer é juntar esses dois caras num mintermo 0,4. Tá? Então, a gente está dizendo que a gente tem um par dos mintermos 0 e do 4, tá? Que tem o 0 fixo, o primeiro valor otimizado, né? Então a gente poderia otimizar esses dois caras. Em outras palavras, isso aqui é um par em Carnot, certo? E o cara que vai ser otimizado é o segundo bit aqui, certo? Da mesma maneira, a gente pode combinar o 0 com o 8, em que a gente tem a variação no bit mais significativo. Né? Então a gente tem no 0 e no 8 o bit mais significativo, né, teoricamente otimizado, certo? E o resto fixo. Aí, quando a gente olha o 1 para o 2, tá? O que a gente tem é o mintermo 4 casa com o 5, né? Por quê? 0, 1, 1, a gente tem 0, 1, 0, né? E o que varia é o bit menos significativo, né? Então, nós temos o par 4, 5,
em que o bit menos significativo varia. Tá? E depois a gente tem o 4 e o 6, tá? Aqui nós temos estes bits fixos e esse aqui variando, né? Então a gente coloca ele ali de novo, tá? E nós temos o par 4, 6 e assim a gente vai continuando, tá? Então aqui a gente tem o par, se a gente pegar o 8 e o 5, tá? Deixa eu desenhar o 8 e o 5 aqui, a gente tem aqui o 8 e a gente tem o 5, né? 0, 1, 0, 1. Como vocês podem ver, a gente tem uma variação, duas variações, três variações. Então isso aqui não nos serve. Tá? Já o 4 para o 5, a gente tem 0, 1, 0, 0. Para o 5, a gente tem 0, 1, 0, 1. Né? Então a gente tem uma variação. Então a gente pode dizer que aqui a gente tem um par 0, 1, 0, né, otimizado. Tá certo, gente? E assim a gente vai seguindo. Tá? Então a gente combina aqui o 8 com o 9. Tá? O 8 e o 9, lembrando para vocês, o 8 é isso aqui e o 9 é isso aqui. Então a gente tem uma variação. Né? Então o par 8, 9, né, vai ser 1, 0, 0, hífen. Tá? Que é o que a gente vê aqui, né? Certo? E o 8 vai casar com o 10 também. Tá? Então a gente tem aqui o par 8, 10. Tá? E a partir daí, a gente começa a fazer os pares, tá? Daqui para baixo. Tá? Então, dos que tem 2 uns com 3 uns. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos que o 5 casa com o 7, porque só troca esse bit. Né? Quem mais? O 5 casa com o 13, certo? Depois a gente tem o 6 que vai casar com o 7. Tá? Então a gente tem o 6 com o 7 e a gente tem o 9 com o 13. Né? Então a gente tem este cara aqui. E aí, por fim, a gente vai casar os 3 uns com 4 uns, que aqui os dois casam. Né? Então a gente tem o 7, 15 e o 13, 15. Tá, gente? Então, no final dessa primeira etapa, a gente vai ver o seguinte, ó. Aqui nós tínhamos o 0, 4, 8, 5 e etc. Né? Nós temos que ver que esses mintermos passaram adiante. Tá? No sentido de as novas combinações absorveram todos os mintermos. Né? Então o 0 está absorvido, o 4 foi porque ele aparece aqui e aqui, o 8 porque ele aparece aqui e aqui, o 5, 6, o 9 e o 10 aparecem, né? 5, 6, o 9, tá? E o 10, na verdade, não chegou a aparecer. Ah, apareceu aqui em cima. Tá? Então o 10 também passou adiante. Tá? E aí depois a gente ainda tem o 7 que passou, o 13 passou, o 15 passou. Tá? Então todos esses caras geraram, tá, um implicante primo. Tá certo, gente? Na próxima etapa, então, o que a gente vai fazer é começar a combinar estes caras com estes. Tá? Então a gente vai combinar agora pares entre si. Tá? E o que a gente tem, portanto, é quando a gente combina o par 0, o 0,4 não vai combinar com ninguém, tá? Porque a gente tem esse hífen, nenhum desses caras aqui tem este hífen, né? Então a gente não vai conseguir combinar o 0,4. Mesma coisa para o 0 e o 8. Tá? Então não existem combinações daqui para cá, certo? Então, não tem combinação ponto. Tá? Agora, se a gente olhar o 4 e o 5, tá? Deixa eu anotar aqui o 4 e o 5, vai ser 0, 1, 0, hífen, com o 6, 7, né? Que vai ser 0, 1, 1, hífen. Tá? Então, o hífen permanece, que é importante, o 0 permanece e o 1 permanece, né? Só muda este cara. Tá? Então, eu vou combinar o par 4, 5 com o par 6, 7, tá? Formando o quarteto 4, 5, 6, 7, né? Que é composto por 0 e 1, e o hífen, que permanecem estáveis, né? E ele vai ganhar um novo hífen por causa da variação 0, 1. Né? Então agora a gente tem um par de pares, né, que é o quarteto. E se a gente continuar fazendo isso, o 4 e o 6 fecha com 5, 7. Tá?
formando o par 4, 5, 6, 7, que é o mesmo que a gente tinha formado antes, né? Então, reparem aqui que a gente tinha o 4, 5, 6, 7, e agora a gente formou o 4, 6, 5, 7, que é o mesmo quarteto, né, gente? Então, se mantém, tá? E a gente ainda tem a combinação do 5, 7 com o 13, 15. E deixa eu mostrar para vocês, é porque a gente tem 0, 1, hífen 1, com 1, 1, hífen 1, né? Então, essa parte aqui permanece estável, tá? Então, a gente vai ter um hífen 1, hífen 1, né, gente? Que é o nosso par 5, 7, 13, 15, tá? E esse par vai aparecer de novo no 5, 13, 7, 15, que é o mesmo, né? Então, eles vão formar o mesmo par, tá? E agora, o que a gente tem que ver nessa passada para a coluna 2 é quais mintermos estão aqui, tá? Então, por exemplo, o mintermo 0 não passou adiante, né? Ele não está nesses quartetos aqui, certo? Então, o mintermo 0, 4, desculpa, o mintermo não, o par que inclui o mintermo 0, ele vai se tornar final, tá? Aqui nós temos o quê? O 8 também não passou adiante, tá? Então, essas duas duplas vão se tornar finais também, tá? E aqui o que aconteceu é que o 9 também não passou adiante, né, gente? Então, essa dupla também será final, tá? Agora, o 4 e o 5 passaram, o 4 e o 6 passaram, então a gente não precisa desse cara, a gente não precisa desse cara, né? O 5 e o 7 passaram adiante, então a gente não precisa dele. 5 e o 13 passaram, não precisamos. O 6 aparece aqui em cima, né? E o 7 também aparece aqui em cima. A gente não precisa deste cara. 7 e o 15, tá aqui o 7 e o 15, 13 e 15, né? Então a gente não precisa desses dois. Tá? Agora, o nosso último passo é gerar uma terceira coluna, né? Que a gente vê se a gente consegue combinar esses dois caras, né? Então a gente tem 0, 1, hífen, hífen, com 0, hífen, opa, com hífen 1, hífen 1, né? Então, aqui está igual, né? Mas a gente tem duas discrepâncias, tá? E como a gente tem duas discrepâncias, a gente não pode combinar, tá certo, gente? Então, esses dois caras também são finais, né? Porque eles não passaram adiante, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora é, para as minhas combinações finais, tá? Eu vou fazer aquela tabelinha que eu mostrei antes, né? Que a gente tem aqui os mintermos, então mintermo 4, mintermo 5, e eu vou pegar em cada uma dessas linhas as nossas combinações finais, né? Que é então o quarteto, né? 4, 5, 6, 7, 5, 7, 13, 15, por aí vai. E a gente vai marcar um X quando o mintermo bate ali, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o 5, então a gente tem um X no 5, né? Aqui a gente tem o 7, o 13 e o 15, tá? Mas o que que acontece? Se a gente voltar lá atrás, o M15 era um X, tá? Então a gente não precisa colocar ele aqui na história, né? A gente não precisa incluir o mintermo 15 porque ele era don't care, tá? O mesmo para o 7 e para o 0, tá certo? Então, gente, o que a gente vai fazer agora é o mesmo algoritmo que a gente fez antes, né? A gente vai descobrir quais são os nossos implicantes primos essenciais, tá? Então, por exemplo, o 4 é coberto por esses dois aqui, então ele não é. O 5 também não é. O 6 é, né? Então, o 6 é um implicante primo essencial, tá? Coberto por este cara. E ao pegar este cara, a gente já cobre esse, a gente já cobre esse, né? Então, a gente não precisa mais do 4, não precisa mais do 5, não precisa mais do 6, tá certo? Quem mais que é implicante primo essencial? O 10, né? Porque só este cara cobre o 10, tá? E ao pegar o 10, a gente já ganha o 8, tá? Então a gente não precisa mais do 10, a gente não precisa mais do 8, tá certo? E agora nós temos o 9 e o 13, tá certo, gente? Então o que que acontece?
a gente poderia pegar este cara aqui, né? Mas ele nos daria apenas o 9, tá certo? Se a gente pegar este cara aqui, ele vai nos dar o 9 e o 13, tá? Então, claramente, o melhor para se pegar é este cara aqui, em que a gente pega o 9 e de quebra ganha o 13. Né? Então, com isso a gente cobre todos os mintermos. Tá? Então, só para a gente fechar aqui, quem que a gente vai pegar? A gente vai pegar este cara e este cara. Tá certo? Então, quem é a nossa função f final? F vai ser a soma desses três caras. Tá? Quem são esses caras? Eu vou supor aqui, eu não lembro direito qual era o nome das letras, tá? Mas vamos supor que era A, B, C e D. Tá? Então, este cara, a gente tem não A, B, porque B está em 1, né? Mais, então, esse é o primeiro termo ligado aqui. O 9 e 13 vai ser A, esse que foi otimizado, então ele cai fora, né? C negado e D normal, certo? Mais nosso último termo que a gente pegou com esse cara vai ser A, B negado, né? Este cara foi otimizado, então o C cai fora e D negado. Tá? E essa é a nossa função final. Tá? Então reparem como a gente conseguiu reduzir, né, gente? E aí teria assim, ó, a gente pode fazer mais alguma redução em cima disso? A redução em si não, tá? Mas a gente poderia colocar esse A, por exemplo, a gente fazer A que multiplica CD mais BD, né, gente? E a gente reduziria um literal, tá? Mas assim, não é lá, ó, meu Deus do céu, tá? Não é lá grande coisa, tá? É reduzir literal por eliminação, por redução, realmente o nosso Quine-McCluskey vai resolver o problema, tá, gente? Então, esse aí foi o nosso Quine-McCluskey com mapa de Carnot e com isso a gente fecha aí a nossa aula de hoje. Tá bem, gente? Tá? Dúvidas e tal, me mandem lá no WhatsApp ou juntem as dúvidas para quarta-feira, tá? Quando a gente tem a aula prática, certo? Eu logo mais vou gravar aqui a nossa aula prática do que você tem que fazer na quarta-feira, tá? Então, logo vocês têm aí no stream também essa aula aí, certo, gente? Então tá, até mais, bom dia, boa tarde, boa noite.